Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida Salão K. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma filosofia viva, filosofia marginal e é bem nostálgico. Eu tava fuçando minhas coisas por nostalgia, literal nostalgia, e eu encontrei isso aqui. Formandos 2003. 2003. Cara, quando eu tinha 15 anos, se eu não me engano. Oitava série. E eu tava tentando relembrar os rostos das pessoas com quem eu interagi na oitava série. Alguns eu lembro, alguns não lembro. E eu peguei aqui a galera do oitavo A, que era a minha sala. E vou comentar um a um, nostalgicamente, os meus colegas de classe. Que eu não sei, eu vou falar o que eles estão fazendo da vida, né? Que se eu gostava deles ou não, se eu tinha queda pelas meninas ou não, tal, essas curiosidades sobre o passado. Os meus amigos mais do núcleo de amizade, assim, mais fiel da sala, o quanto eu era um babaca, que ainda sou, porque nunca fui uma pessoa sociável. E meus BO na sala de aula também, mais breves, assim, é mais pro colegial isso aí, tá? Porque eu não lembro tanto, na verdade minha memória é extremamente fragmentada e completamente, assim, aleatória. Quando eu penso no passado, eu não sei se eu tô pensando do ano 2001, 2010, 2002, 99, eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que é passado. Eu não sei quando eu interagi com as pessoas, como é que foi o evento, eu não sei nada. Mas como é um vídeo nome por nome e um por um, fica conta e risco de vocês aguentarem o tranco. Se vocês querem fazer a mesma coisa pensando sobre o passado de vocês na oitava série, se forem mais velhos do que 15 anos, façam. Tá? Que é pegar o nome de todo mundo da sala e tentar ver como é que você pensava sobre ele. Primeiro nome da lista de chamada, Adam da Costa Ribeiro. Ada era um menino muito alegre, muito bonito, meio assim, aqueles caras que tem uma vibe assim de ser muito... Sabe aquelas pessoas que vai bem com a sala inteira, que todo mundo gosta, que é aceito? Então ele ficava mais no fundo da sala, com a galera, no canto fundo da sala, era muito requisitado pelas meninas, brincava muito, era um cara que eu não conversava, que eu tinha um preconceito, um certo afastamento, e eu não era amigo dele, não era a mesma vibe de cultura nem nada. Mas era um cara, assim, gente boa até. Só que, da minha perspectiva na época e meu preconceito, meio vazio, assim, né? Talvez eu fosse arrogante, ainda sou arrogante, então eu tava com aquela perspectiva preconceituosa com a pessoa. Era um cara que eu não interagia, tinha até um certo inveja, talvez. Eu tinha inveja do cara. Inveja do quê? Do cara ser bom com as minas, tá? Na amizade ali, eu era tipo de cara que é bem visto, que é popular. O Ada era popular, tá? E era um cara bem bonito mesmo, assim, bonitão mesmo, tá? Amanda Aparecida da Silva, uma aluna mais tímida, sentava no canto da janela, se não me engano, com a galera do fundo também, com mais dificuldades, né? Ela tinha bastante dificuldade em algumas coisas, mas era muito gentil. A Amanda gostava de emprestar as coisas, era amiga de todo mundo, era uma garota afável, tinha cabelo enroladinho, ela morena e tal, se eu não me engano. A Amanda não interagia muito com ela, quando estava na frente, né? Então era uma pessoa assim, que eu mal interagi, mas era gente boa, assim, era uma garota bacana. Gostava dela, era bem legal. Benedito Luiz Fernandes, foi um grande amigo meu, filho. Da oitava série. Ele não ficou muito tempo na sala, se não me engano, depois eu não encontrei mais ele. O Benedito era nerd, tímido, contido, gordinho, fortinho. Ele era um pouco agressivo em alguns pontos, um pouco arrogante, um pouco dissimulado, eu acho, pelo que eu me lembro, mas era uma pessoa muito doce, era um menino doce. Era bem fofinho, bem branquinho assim, as bochechas rosadas. O Benedito era um cara legal pra caramba. Mas tinha uma relação meio básica com ela, não muito profunda. Principalmente, se eu não me engano, porque ele ficou muito pouco tempo. Ele faltava muito, se eu não me engano, o Benedito. E aí a Camila Cristina Silva. A Camila Cristina Silva era uma menina maravilhosa. Tipo, parecido com a Adam, assim, Genki Gear, bem sociável, ficava no fundo da sala com a galera. A Camila tinha uma ginga, sabe? Uma ginga de infância, aquelas meninas que são muito boas assim com o corpo, ela tinha um estilo, tinha uma personalidade muito interessante, era muito bonita, e eu tinha uma queda muito grande por ela, mas ficava meio assim, né, não sou amigo, não conheço, mas a Camila eu tive uma baita queda assim, achei ela muito linda, mas não chegava perto. A Camila até me encostou uma vez na carteira, que ela falou, nossa, não fala com a gente, né? Porque a gente encontrou ela na rua e sem querer eu acho que nem percebi que encontrei. Ou se encontrei era muito tímido, muito contido, muito fechado, não conversei, não dei oi, não dei nada. Ela ficou irritada. Mas a Camila eu tive uma queda, assim, lascada pra ela era linda. Assim, muito bonito. O cabelo dela era maravilhoso, E a Camila, a Cristina, Ah não, confundi, a Camila Cristina é outra. A outra Camila que eu tenho queda. A Camila Cristina era uma garota loira, de olhos azuis,
É, bonita também, bonita, mas não tinha queda por ela não. Quem eu quero falar que era bonita e tinha queda era a Camila Souza. A Camila de Souza Lemos. Essa tinha queda, tinha cabelo... É pra você ver como a memória fraqueja. Ela tinha cabelo liso e tal. A Camila Cristina, ela era uma loira, ela era mais pate, uma coisa mais meio termo, assim. Ah, eu lembro, ela não gostava de mim, ela não ia muito com a minha cara, a Camila Cristina. Ela não gostava de mim, eu também não ia muito com a cara dela. Mas ela não era feia, nem nada, não tinha nenhum problema com a aparência dela. Só que, tipo, não batia o gênio. Não batia o gênio. A Camila Souza é a menina que eu tava falando antes, que eu tava falando que eu gostava, tinha uma queda. É que duas Camilas, né? Aí eu confundi. Mas a Camila de Souza Lemos, assim, nossa... Tenho até curiosidade, o que aconteceu com essa menina? Não tenho a mínima ideia, não sei o que você tá fazendo na vida. O Adam, se eu não me engano, fez de fato carreira de modelo por um tempo, depois não sei o que aconteceu com ele. Não tenho contato, não sei quem tem contato com ele. Os outros aqui eu não tenho contato, também não conheço, aconteceu com ninguém. Tem a Carolina Dias de Moura. Carolina Dias de Moura, não me lembro direito quem é. Sabe, quando você perde a pessoa da cabeça? Tinha uma outra Carol, que era com K, mas ela é do colegial. Se eu não me engano é a Carol com K. Essa eu lembro bastante dela, que eu conversava muito com ela. É, a Caroline Cristine Sanches. A Munhoz, sim. A Carolina Dias de Moura, eu lembro muito vagamente do rosto dela, muito vagamente. Mas era uma pessoa mais, assim, que não era meu círculo social. Era gente boa também, tranquila na dela, se não me engano, mas eu não conheço muito. Então não posso nem falar muito, que aquelas que a memória simplesmente apaga, porque eu não interagi tanto. Temos uma das melhores amigas do colegial e do fundamental que me deu um fora, mas também não tinha nem como, né? Porque eu dei em cima dela porque eu sou meio frouxo e meio carentão. A culpa foi minha, que foi a Cíntia Rodrigues de Souza. A Cíntia não, dei errado. Cíntia Graciele Paz Neto. Cíntia Graciele Paz Neto, que tem até vínculo meio que parental. Não é parente meu, mas tem parentes meus que tem vínculo com a família dela. Então a gente tem a família meio conectada. A Cíntia Graciele, ela tem 3 filhos agora, mãe de 2 filhos de um primeiro marido, agora tem mais um. Ela é professora de inglês, ela fazia crossfit. Ela tá na minha idade, obviamente, né? Porque ela é da minha geração. E ela, cara, era uma das melhores amigas, assim. Ela era mais tímida. Eu lembro que ela tem uma aparência muito de portuguesa, sabe? Português de Portugal. E ela era muito inteligente, muito gentil. Sempre estava ao lado, muito afável, assim. Ela gostava de conversar. Eu tenho uma grosseria que eu fiz com ela na sala de aula que eu lembro profundamente. Foi sem querer, completamente sem querer. Tava saindo da sala, não lembro qual momento de sair da sala, e ela tava na frente. E eu, por instinto, pus a mão na parte do tronco dela pra tirar ela pro lado. E acho que sem querer eu toquei o lateral dos seios dela, ela ficou muito puta comigo. Porque eu fui assediador sem querer, né? Eu pus a mão embaixo do braço dela e toquei sem querer. Como ela tinha os seios mais pequenos, ela nunca teve os seios muito grandes, acho que sem querer eu encostei muito com, assim, de assediar mesmo, porque o tronco dela não devia ser muito, assim, largo nem nada. E eu nem percebi, cara. Na verdade, eu nem tive nenhum tipo de intenção, assim, violenta. Até um perdão que eu tenho que falar ao vivo. Mas eu toquei mesmo, sabe? Na lateral do corpo, assim, e joguei pro lado. Foi uma babaquice sem querer. Foi tipo assim, tô querendo passar, você tá na minha frente. Ela é mais baixinha que eu, né? Ela deve ter 1,60 m. E eu fui e joguei pro lado. Mas foi babaca e grosseiro. Desculpa mesmo. Foi totalmente idiota que eu fiz. Eu nunca pedi desculpa, de verdade, né? Ela olhou pra mim com uma cara assim que eu, depois, agora, pensando muito mais à frente, foi uma puta de uma babaquice que eu fiz, mas nem foi por intenção, cara. Foi totalmente reflexo. Tá, foi reflexo por um motivo ali aleatório de impulso. Fui lá, joguei esse pro lado, mas sem querer, entendeu? Puta, foi babaquice. Acabei sem querer assediando você. Mas, Cíntia, muito obrigado pela amizade, cara. Nossa, infelizmente eu não tenho mais contato, né? Apesar de que eu ainda tenho conhecimento da vida, tenho contato em rede social, mas não converso, né? Até entrevistei ela pro canal Roteiro da Vida já. A Cíntia tá aqui no canal, uma das entrevistas que eu fiz, porque eu acho que considero ela pacas, cara. Considero pra caramba. É uma das melhores amigas que eu tive na fase, assim, da adolescência. Cristiane Rodrigues de Souza. Não me lembro, infelizmente. Cristiane Rodrigues de Souza, infelizmente... Perdão, Cris, eu não lembro de você direito, pode estar bagunçando a minha cabeça. Faz muito tempo. Acho que você era amiga da Camila de Souza, se eu não me engano. Ficava mais pro canto da frente do professor, talvez, junto com a... Se eu não me engano, ficava junto da Francine, ali junto do professor. Sentado na frente do professor, né? Eu ficava mais pro meio da sala, na frente também. Mas a Cristiane também não tenho nada pra falar, porque infelizmente não tenho uma relação profunda com ela, mais nostalgia de sentido de parte do grupo e tal, né? Diego Francisco Godinho de Campos. Diego Francisco, eu tenho uma memória dele, se eu não me engano, não é o mesmo que morava perto de casa, Acho que é o Diego que morava perto de casa. Se eu não me engano, o Diego Francisco Godinho de Campos morava perto da minha casa, não é muito longe da minha casa, mesmo bairro. Era um cara legal, boleiro, tranquilo, com dificuldade na matéria e tal, bem meio termo, assim. Gente boa também, nunca tretei com ele nem nada.
mas ao mesmo tempo também não tinha interação, não era amigo. Dentre esses daqui, o único que eu era amigo de verdade era da Cíntia. Tá, mais amigo assim, de estar perto, ela sentava mais pra cá, conversava mais. Eu nunca fui amigo de mulher, nem nada, não tive, eu tenho aquele defeito clássico. Toda mulher que eu acabo sendo amigo, eu acabo gostando, efetivamente. Porque é babaquice da minha parte, eu sou um babaca. Mas aí, a amizade de verdade, infelizmente não. A queda mais profunda aqui era com a Cíntia, mas bem leve com a Cíntia. E com certeza com a Camila de Souza. A Camila de Souza tinha um baita de um crush lazarento. E ela era magnífica, assim, puta adolescente fantástica, de beleza, assim, ela tinha uma coisa que eu não gosto muito, que é o queixo furado. Eu não gosto, o queixo furado tem um preconceito, mas ela é bonita pra caramba, é coisa babaca minha, tá? Outra babaquice, o queixo furado é coisa minha. Mas, nossa, aquele cabelo, não. E ela era que tinha assim, sendo bem machista, nossa, cara, ela tinha não vou falar, senão vai ser machista demais, mas ela era muito legal. E ali outra pessoa, Diná Sena Cruz. Diná Sena Cruz, fenomenal, cara, uma ótima amiga. Infelizmente, eu acho que fui muito babaca com ela, porque acho que ela tinha uma queda por mim em um certo momento do ensino médio, do fundamental, e eu neguei, né? Fui um completo idiota. Por preconceito de aparência e tal, mas ela era muito bonita. Ela era bonita de verdade. Ainda é bonita, uma linda mãe, né? Uma moça formada agora na Federal e tal, casada com um professor de matemática, se não me engano. A Diná tem família, filhos e tal, tá bem de vida, acho que se não me engano. A Diná, cara, sensacional, cara. É uma das garotas que mais me tratou bem, que mais foi acolhedora comigo, que mais foi gentil, e das quais eu mais, assim, não fui recíproco, sabe? No sentido de amizade mesmo. Eu fui tosco. A Diná é sensacional. Diná é sensacional mesmo. Baita garota legal. Assim, ela... Realmente eu tinha um preconceito contra o cabelo, sabe? Racismo, talvez, porque ela tinha alguns traços negroides. E eu era racista, eu era um babaca completo. E... Perdão, Diná, eu fui um completo tosco. Cara, você é tal qual a Cíntia, mano. Um imbecil de 15, 16 anos que lidou com você. O cara de 36 anos agora pede perdão. Tá? Foi mal, realmente. Sei que você nunca vai ver isso aqui, ninguém dos meus amigos vai ver esse vídeo, mas foi mal. Tá, fui um completo babaca, mas tenho uma nostalgia muito grande do seu apoio. Era uma das pessoas que amparavam o nerd que eu era, mesmo sendo um nerd isolado e rancoroso e meio ranzinza pra caramba, a Diná tava ali. Outro cara que era mó legal, o Douglas Sparapan da Silva, adorava o sobrenome dele, Sparapano. Sparapan. O Douglas era um grande amigo, assim, um cara que sentava com a gente. Nossa, o cara é gente boa demais. Muito, assim, empático, muito... Sim, sabe a pessoa que tá solícita com você ao seu lado, conversa bem, interage bem, brincadeiras, assim, dificuldades pontuais. É um cara médio, assim, não é o grande gênio, mas é um cara tão agradável, tão lidável. Não ficou no colegial com a gente, se não me engano, mas o Douglas, cara, tem ótimas lembranças do Douglas. O Douglas é um dos melhores colegas ali de sala também, sempre ao lado ali da galera ali, dos nerds, trocando ideia de boas, assim, brincando nos esportes. A gente não era muito bom de esporte e tal, então a gente fazia ali uma pegada rindo junto, né, sabe? O Douglas era fenomenal. Não era o amigo do peito, assim, o meu melhor amigo e tal, mas era um grande colega, sabe? E o Douglas, nossa, é uma figura gentil, assim, doce, muito legal mesmo. Edivaldo José da Silva Júnior. Edivaldo virou um amigo mais no colegial. Tava aqui também com um amigo, né, no ensino médio, mas ele ficou um grande amigo no colegial. Ele é trompetista, judoca, hoje em dia engenheiro, formado na China. O cara é foda, não sei onde tá morando. Só tem um detalhe, eu acho que o Edivaldo virou bolsonarista, mas esse é o detalhe. Tá, o Edivaldo, mesmo sendo bolsonarista, ele não tem mais contato comigo por algum motivo, mas depois do colegial a gente era muito amigo ainda. A gente andou, trocou ideia, ia no anfiteatro junto, ele tocava trompete, ficava vendo, eu toquei violão por um tempo. Por influência também dele, por tabela. Judoca, assim, o cara é gente boníssima. Tem a irmã dele, Sabrina, também, que é muito gente boa. A família do pai dele era uma figura, caminhoneiro, nossa, o pai dele era uma figura. Morava longe pra caramba, na Moraes, lá eu tinha que subir uma subida enorme pra chegar na casa dele. Gigante, morava longe pra caramba, eu ia atrás até a casa dele, se não me engano era Moraes. Acho que era os Moraes, Moreira, acho que era Moreira. Cara do céu, o Divaldo é, assim, amigo do coração. Do colegial, assim. E pós-ensino médio, assim, que ficou muito, assim. Era o cara pra todos, muito bem-humorado, muito divertido, amigo, assim, de verdade, pra todas as horas. Apoio, ele gostava da menina, que era uma menina muito linda, cara.
que tinha três irmãs lindíssimas, ele gostava da mais nova. A mais nova era linda, 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 linda. As mais velhas também eram muito bonitas. Eu gostava mais da do meio. Eu gostava mais da do meio. A mais velha casou com o meu professor de informática, aliás. Um cara que era careca, palmeirense e tal. Ela casou com ele, era linda. Todas as três eram lindas, né? Não lembro o nome das irmãs. Mas eu gostava muito do meio. Eu achava o do meio muito bonita também. Mas ele gostava muito da menina e tal. Eu queria ficar com ela. Não sei se ele conseguiu, acho que nunca conseguiu. Não sei como ele tá de vida agora, mas com certeza não segue a vida, né? O Edivaldo era... Nossa, o Edivaldo era do coração, cara. Outro cara que nossa, tenho uma saudade do cão. Nossa, como eu tenho saudade desse cara. Eliseu de Moraes Júnior. Nossa, Eliseu era muito foda. Cara, Eliseu, um ótimo amigo. Morava no mesmo bairro que eu também. Eu tenho um perdão, Eliseu. Uma vez ele tava brincando de samurai, eu tinha uns pedaços de ferro e uns canos de ferro em casa. Que brincar de espadinha, né? Vamos brincar de espadinha. Eu bati um ferro na cabeça dele, cara. Foi mal, Eliseu. Desculpa, cara. Bati o ferro na sua cabeça. Afobamento infantil, cara. Vamos brincar de espadinha? Bater na sua cabeça com o ferro. Sorte que não foi muito forte. Mas desculpa, cara. Bati com o ferro na sua cabeça, mano. Mas Eliseu também, pós do colegial, o cara... Eliseu, ele queria ser policial, polícia rodoviária. Não sei como é que tá a vida dele agora. Não tenho contato mais com ele, mas nossa... Como eu considero esse cara? A gente ia tomar café na prefeitura. A mãe dele trabalhava na prefeitura. Ela trabalhava de secretária lá. A gente ia roubar café dos funcionários. A gente saía da escola, ia pra prefeitura, entrava no prédio, subia a escada, ia tomar café na sala dos funcionários. Cara, hilário, assim. Eu e o Eliseu indo roubar café dos funcionários da mãe dele. Nossa, cara do céu. Era muito bom, cara. A gente invadia a prefeitura pra tomar café, velho. Direto, velho, direto. Eles é muito foda, cara. Muito foda. Cara, muito amigo. Um dos melhores amigos que teve na vida. Cara, como eu tenho saudades do Eliseu, cara. Puta, ele, o Edivaldo, o Douglas. Puta, era muito bom, cara. Assim, eu era babaca, eu era traumatizado, eu era nerd, eu era tudo... ainda sou, né? Tudo complexizado com a aparência, complexizado com várias coisas, mas, mano, o Eliseu é lindo, cara. Um menino grande, forte, bonitão, assim... Cara, de 1,90m, 80m, não sei, muito forte, assim, muito, assim, de uma aparência incrível, assim. Nossa, o Eliseu é fenomenal, cara. E, mano, um dos melhores amigos, com certeza, o Eliseu. Queria ter contato com ele, não sei o que aconteceu com ele. Cara, nostalgia pura. Outro enorme amigo do peito. Puta, esse cara desde a 5ª série. Desde que eu entrei no Fundamental, o Enio. Enio Moril Curita. Ele tem aniversário um dia antes de mim. Toda vez eu mando felicidade pra ele, parabenizo. Desde que conheço ele, tenho rede social, eu mando feliz aniversário pra ele no dia anterior do aniversário dele, depois eu faço aniversário e ele manda pra mim. Tirando que de vez em quando a gente esquece, né? Quer dizer, ele esqueceu uma vez, mas acontece. O Enio, cara, ele sentava do lado, é o cara nerd disputado. O Lucas adorava ele, todo mundo adorava o Enio, todo mundo ama. Era o cara mais gentil, japonês, assim, reservado, afetivo, gente boa, solícito. A mãe dele e o pai dele são geniais. Acho que ele mora na mesma casa. O irmão dele é legal pra caramba também. Mora na mesma casa lá no bairro da... Onde que é o nome do bairro? É nome famoso, Vila Olinda. Mora na Vila Olinda lá, tal, um local bem fácil de chegar. Cara, eu amava o Enio. Nossa. Só que o Enio tinha muito ciúme dele. Por quê? Porque ele era muito acessível. Ele tinha o Eliseu não. Tinha o outro japonês, o Wagner, o Lucas, o Neander... Cara, o Edivaldo, o Enio é disputado, cara. O Enio era o centro, a estrela, porque ele é um cara calmo, centrado, gentil, inteligentíssimo. Nossa, o Enio é fenomenal. A gente fez festa de aniversário junto na casa do Wagner uma vez. Cara, saudade, cara, que saudade. Não sei, ele fez faculdade, depois ele começou a trabalhar numa firma lá na Piedade, que é a minha cidade natal. Não sei como é que tá, cara. Não sei como é que tá a vida dele, não sei se se casou, acho que não, porque ele era muito, sabe, um cara que, assim, parecia que ele não precisava do gênero oposto. Ele é autossuficiente, muito bom em videogame, me ensinou muita coisa de Nintendo, assim, tudo que eu sei de Nintendo, de Zelda, aprendi com ele. Cara, o Enio era um baita gamer, jogava Magic pra caramba, tinha um grupo de Magic que a gente jogava, eu, o Lucas, ele, o Wagner, e de vez em quando... como é que é o nome do menino lá? O Ivan. E outras pessoas que a gente tinha o grupo de Magic lá. Eu não tinha deck, mas emprestava da galera pra jogar. O Heitor também. O Heitor não é da mesma escola, é outro cara. Mas, velho, o Enio é muito bom, cara. Muito bom, cara. O Enio, coração. Amigo do coração. Cara, amigo de sempre.
Felipe Santos de Paula Leite. Felipe Santos é um cara mais do meio amigo do Neander, se não me engano. Não tinha muito contato com o Felipe. É um cara neutro, assim, pra mim. Não era muito amigo nem nada, não era próximo. Mas, cara... Felipe é um cara muito, assim... Se eu não me engano, essa Francine aqui, Francine Alves Jesus, não é a Francine que eu gostava. A Francine que eu gostava... é a Francine de Camargo Pires, que era do 8º B. A Francine de Camargo Pires, eu tive uma paixão, uma queda por ela. Ela não é da sala, mas eu só põe um spoiler, né? Ela no colegial tava com a gente. Cara, como eu gostava dessa menina. Eu conheço ela, tem família, tá casada e tal, com um cara legal também. A Francine de Camargo Pires, nossa, mano, uma das meninas que eu mais amei na minha vida. Puta de um crush, cara, puta de um crush. Mais do que da Camila Souza. Mais do que a Camila Souza. A Francine, ela sabia que eu gostava dela. Tava na cara, tava na cara. Ela até aceitou. Só que o babaca que não deu em cima. Eu era frouxo. Mas eu podia ter ficado, talvez, namorado com ela. Vacilei. Mas a Francine ali no colegial, nossa, cara, nossa, como eu amava aquela menina. Primeira menina que falou pra mim que eu pensava demais. E ela tava completamente certa. Eu era muito hesitante. Eu pensava sobre tudo o tempo inteiro. Eu não parava de pensar. Eu era uma bolha de informação, uma esponja de informação. Falava sobre tudo quanto é assunto. Eu era um caos ambulante. Era um caos ambulante. Emocional, intelectual, era um caos ambulante. Tá? Sentimental, tudo. Era um caos. Mas a Francine é de outra turma nesse caso, não era do 8º A. Mas, nossa, que queda que eu tenho por ela. Mas, se eu não me engano, a Giovana... A Francine Alves Jesus, eu não lembro quem é especificamente, porque acaba diluindo, né? Mas era uma menina gente boa também, doce, se eu não me engano. Giovana Tardelli de Novaes, de Neves. Giovana Tadei das Neves. Giovana Tadei das Neves era uma garota alta, mais fortinha. Gente boa pra cacete também, muito legal. Meio marrenta, se não me engano. Mas nossa, muito legal essa menina. Não era muito amigo dela, mas ela me tratava bem. Muita gente boa mesmo. Gislaine Bueno de Camargo, nossa, Gislaine era legal pra caramba. Também andava, se não me engano, com a... qual é o nome da menina lá da página aqui? Deixa eu ver. Com a Amanda. Se eu não me engano, com a Amanda e com a Carla. Carla Aparecida Vieira. A Carla Aparecida Vieira, lembrei da Carla Aparecida Vieira. A Carla Aparecida Vieira fez o primeira série comigo, da primeira quarta comigo. A Carla Aparecida Vieira comigo, ela teve vários anos comigo na escola. Direto, assim. Desde a alfabetização. E ela andava junto, se eu não me engano, com essa Francine Alves, Gislaine. A Gislaine era muito bonita. Nossa, a Gislaine tinha um cabelo grande, esvoaçante. Tinha um cabelo parecido com o meu, assim, no sentido de ela tem um cabelo volumoso. Era um cabelo bonito demais, cara. Nossa, o cabelo da Gislaine é incrível, cara. Eu pagava um pau pro cabelo dela. Muito bonita, morena, assim, indígena, muito indígena, sabe? Cara, a Gislaine achava muito legal ela, muito bonita também. Mas não tinha uma queda por ela. Mas, nossa, ela era linda. Gislaine é muito foda. Isaías Nunes de Nascimento, Isaías, é uma figura, Isaías, cara. Eu lembro que ele era uma figura, não era muito próximo dele. Ele andava com o Jackson, que é o próximo da lista. O Isaías era um cara muito bem-humorado, cara, muito bem-humorado. Isaías Nunes do Nascimento, nossa, muito legal, mas não tinha muita amizade, assim. Eu não tinha amizade profunda, sabe? Mas era mais eu, Enio, assim, nessa fase, na 8ª série. Era mais eu no centro da sala, mas não tinha nenhum grande amigo, assim, talvez. Não, eu era muito amigo do Thiago nessa época. Muito amigo do Thiago. Jackson da Silva, sabe quando você vai escolhendo, trocando em melhor amigo? Meu primeiro melhor amigo foi, por exemplo, o Walter. Depois meu segundo melhor amigo foi o Thiago. Ou melhor, o Enio, depois o Thiago. Depois o Thiago. O Enio ainda é um grande amigo, na verdade, mas aquele esquema de querer ter o melhor, o best. Tinha muito disso, cara. Muito disso. Qual é meu best? Aí depois de um tempo virou o Luiz, depois ficou o Odivaldo, o Eliseu, assim, parça do coração. Do coração. Eu tinha muito disso de ter o melhor amigo do momento. Coisa minha. Mas o Jackson Isaías, o Jackson da Silva Marafigo. Eu lembro do Jackson. O Jackson era tímido pra caramba também, mas muita gente boa, muito solícito. Uma pessoa muito bacana. Muito bacana. Aí eu, Jefferson dos Santos Oliveira. Um nerd, travado, cheio de bug mental, bug social, bug emocional, bug intelectual, bugado pra cacete. Tá? Antissocial e meio nojento, meio arrogante, meio... Puta, eu sou muito bitolado, cara, muito bitolado. Muito bitolado. Nossa, mano do céu. 24 minutos de vídeo, ó. Demora ainda, tá? Demora o vídeo ainda.
Troquei o nome do Rodrigo por um cara aqui que não mora no meu bairro, não. Ó, um que não mora no meu bairro, eu confundi. O Diego. O Diego Francisco é um cara que eu sei quem é, mas não é o do meu bairro. Quem mora no bairro é o Rodrigo. Rodrigo Furquim. Tá mais pra frente, Rodrigo. Esse morava no meu bairro. Gente boa pra caramba, Rodrigo. Jogar a bola com ele. Muito boa. Jéssica Chiletz Covre. Amigaça da Camila de Souza. Jéssica Chiletz Covre. Ficava com ela, coada no fundo da sala. A Jéssica era loira, alta, muito linda, muito bonita. Só que eu não gostava muito dela. Eu tinha preconceito contra loiras. Sim, eu era meio preconceito contra loiras. Ela era muito bonita. Sim, aquelas holandesas, sabe? Essa que não é muito com a cara dela. Então eu não conversava muito, era da galera popular. Galera que não era nerd, galera que era mais, sei lá, acessível e tal. Então eu ficava mais distante. Eu ficava na frente, a galera do canto da janela era legal, a galera do canto da porta tudo bem, eu ficava no meio, no centro, os nerds. Aí do fundo, essa galera popular. E a galera da borda do professor era gente boa também, mas quem eu menos me relacionava eram os moleques do fundo, os mais zoeiros, o do centro ali, talvez não tanto. Não, o centro tava a Camila me relacionava com ela, a outra Camila, não a Camila Souza. Mas eu não tinha nenhuma treta profunda, assim, só que não bati o gênio, tá ligado? Então com a Jéssica Chiletz não bati muito o gênio. Camila Schneider, a Xi. Nossa, a Xi era uma boneca. No ótimo sentido, ela era lindíssima. Não sei, ela é lindíssima ainda, né? Uma moça de 30 e poucos anos. Nossa, mas ela lembrava uma boneca, cara. Ela era muito branquinha, delicada, olhos claros, cabelo claro também, castanho muito claro. O olho dela era lindo. Lindo demais. O olho mais bonito da sala era o dela. O olho lindo, lindo, lindo de morrer o olho dela. E, mano, ela era toda pequenininha, toda magrinha. A educação física era engraçada. Ela corria toda desengonçada. Ela não sabia correr direito, ela não gostava de esporte. Mas a Camila Schneider era uma colega, assim, que eu não conversava profundamente com ela, mas era, nossa, como pagar a pau pra aquela menina. Tinha namorado e tal, mas, nossa, ela é outro crush. Mas um crush de aparência, tá? Não tinha profundidade, mas, nossa, linda demais, nossa. Pensa numa menina linda de 15 anos. A boneca da sala. Ela era boneca. Nossa, linda de morrer. Linda de morrer. Era a mais bonita da sala. Disparada, assim. Disparada a mais bonita. Caroline Cristine Sanches Munhoz. Essa eu tretei. Essa que eu tinha tretado. Essa eu brigava, eu discutia com ela. Caroline Cristine Sanches Munhoz. A gente se odiava. Essa aqui não batia o gênio. Ela estava mais na frente do professor, se eu não me engano. Essa foi a amiga da Francine. Amiga da Francine que eu tenho crush. Tenho e ainda tinha, né? Porque sempre tive, né? Eu não abandono meus crush. Nunca abandonei. Cara do céu, como eu tretei com essa Caroline. Assim, de grosseria mesmo. Eu fui um babaca. Ela era toda metida, toda sei lá o que. Eu lembro mais ou menos dela. De aparência eu não lembro tanto. Ela era branca, de cabelo preto. Cara do céu. Não batia o bico. Não batia. Não batia o gênio. Essa menina a gente não se tocava. Não mesmo. Tá? Lilian Angélica dos Santos Rosa Lima. Lilian Angélica, não me lembro infelizmente, cara. Muito pouco. Não consigo ter memória dela. Mas acho que ela era do grupo da galera da borda da janela, se não me engano. Se eu não me engano. Lilian Angélica. Nossa, difícil de lembrar, hein? Nome bonito. Dos Santos Rosa Lima. Luana Massaúde, amigaça da Cintia e da Caroline. Nossa, Luana é muito gente boa. Não era muito amigo dela nem nada, mas nossa. Era uma das meninas mais legais da sala, ficar no canto da porta junto com a Cintia, né? Do canto da parede. Cara, Luana Massaúde de coração, assim. Ela, a Cintia e a Caroline. Me respeitavam, me consideravam, assim, porque eu era um trouxa, né? Eu era um babaca. A Luana, assim, baita mãe hoje em dia, né? Baita pessoa, assim. Nossa, a Luana é foda. A Luana é muito foda. Luana Massaúde, que saudade, Luana. Essa era ótima pra conversar também. Ela era menos tímida até que a Carol e a Cintia, em certo sentido. Cara, a Luana tinha um cabelo enrolado, assim, né? Bastante bonito, volumoso. A gente não interagia tanto com ela, mas ela era muito legal. Né? Muito legal, né? Eu sei, eu tenho contato com ela nas redes sociais ainda, mas só de rede social. Lucas Padilha Mendes, amigo do coração. Amigão. Só tenho uma crítica contra o Lucas. Eu não tenho... Ele é muito... O problema do Lucas é que ele se afastou de mim. Ele tinha uma estética de amigo, do amigo certo, que eu ficava puto com o Lucas, porque ele queria ser popular. O Lucas queria estar em destaque, o Lucas queria estar naqueles que eram poderosos.
Ele queria estar no grupo certo. E os nerds não eram o grupo certo, tá? E conforme saiu do colegial, ele foi pro grupo adequado. Que é o grupo dos caras que eram mais espontâneos, músicos, que estavam bem com mulher. O Lucas era muito tímido, muita dificuldade com mulheres e tal. Hoje em dia tá tranquilo, deve ter sua esposa, sua namorada e tal. Mas ele se afastou de mim. Porque também eu era meio tóxico, era meio complicado de lidar. Mas a amizade com o Lucas, ela nunca foi plena. Nunca foi no 100%. A gente tretava. Nossa, o Lucas e eu brigava bastante. Se teve um perdão, Lucas, uma vez foi sem querer. Por simples impulso, igual a Cíntia. Você estava na minha frente, eu puxei sua touca. Só que eu puxei sua touca, eu puxei com força e você voou de costa no chão. E eu puxei, eu segurei assim pra você não cair de costa, mas você caiu no chão. Você me deu um chute na direção da minha cabeça, acertou o chute. Acertou na minha cabeça. Foi sem querer. Foi assim, outra estupidez de relação de sala de aula, de saída pro intervalo, algo assim. Te puxei por... Puta que pariu, nem sei o que. Você voou de costa no chão e ficou puto comigo, mas você olhou com ódio. O Lucas, eu tretei ao ponto de a gente não conversar por meses ou semanas. É o típico amigo que brigava e ficava sem falar um com o outro. E tinha muita disputa de inveja. Inveja eu e o N e ele. Eu, o N e ele. O N eu nunca briguei. Não dá pra brigar com o N. Mas o N ficava muito amigo do Lucas. O Lucas ficava preso no N. O N é muito inteligente, então eu ficava lá dando suporte. E quem precisava de ajuda era o Lucas, que tinha muita dificuldade em algumas coisas. Então o Lucas, ele é um cara que andava com os nerds, mas não era um nerd em essência, sabe? E precisava de ajuda. E eu não era um nerd muito bom, eu era um nerd meia boca. Então eu precisava de ajuda também. Só que eu era antissocial. Então, entendeu a lógica? É meio complexo. O Lucas, infelizmente, a gente tretou muito. Mas assim, do coração, Lucas, grande amigo, cara. A gente não se fala mais, mas a gente ficou de boas, assim, não tava tretado nem nada. E mudei de cidade e tal, não podia mais te ver e tal, e acabou que, como todos os meus amigos da cidade, não tenho contato. Mas, cara, te considero pacas, mano. Um dos meus melhores amigos ever. Do coração, cara, do coração. Jogava Magic direto no Mitsu, né, ia chamar você o tempo inteiro. O tempo inteiro encher seu saco na sua casa, o tempo inteiro eu jogar videogame, eu fazer alguma coisa. É um dos caras que eu mais fui na casa na minha vida. O pai dele é gente boa pra caramba, a irmã dele também. Se eu não me engano, a irmã dele era linda, a irmã linda, lindíssima a irmã dele. Lindíssima. É isso, cara. Perdão qualquer coisa que eu fiz pra você, mano. Perdão mesmo. Eu sou meio complicado. Outro cara, Maicon Francisco Leite. Maicon Francisco Leite, eu tive umas tretas com ele. Eu tretava um pouco com o Maicon, eu não gostava muito dele. Por preconceito, ele era meio gordinho e tal, talvez tive gordofobia com ele. Eu sou meio babaca. E era meio babaca. O Maicon, mas era um cara legal, afável, comunicável, meio termo assim. Que interagia pouco com ele, mas era um cara de boas, assim. Acho que, se eu não me engano, eu discuti com o Maicon algumas vezes. Por burrice minha, eu era um meio toscão. Mas o Maicon era legal, o Maicon era bacana. Marcela Aparecida de Oliveira Ribeiro. A Marcela era uma moça morena, de um cabelo negro. Um olhar curioso, que ficava no fundo, junto com a galera da janela. Com a galera como a Amanda, como a Carla, Carolina, Aparecida, a Gislane. A Gislane também estava com ela. A Marcela era divertidíssima. Ela era muito divertida. Só que eu não interagia tanto, assim. Mas ela era legal pra caramba. Muito bonita também. Mais baixinha também. Nossa, cara, adorava a Marcela. Ela tinha uma expressividade, sabe? É uma pessoa muito expressiva, muito marcante. Ela é muito carismática a Marcela. E ela é muito legal mesmo. Muito artística também, se não me engano. Outro cara que é um amigo do coração, mas infelizmente eu não consegui fazer amizade com ele porque ele não era vinculado a mim. Que se afastou. Neander Calbats. Ou Neander, né? Na verdade não tem N. Neander Calbats. Eu fiz guarda-mirim com ele. E o Neander, ele era muito amigo do Enio por um tempo, depois ele foi uma galera do fundo, ficou com a galera com o Diego, com o Maicon, com o Adam, ficava com a galera do fundo lá, lembrei quem é o Diego, cara. Nossa, o Diego é bom de Counter-Strike. O Diego era bom demais de Counter-Strike. Nossa, o Diego Francisco era genial em Counter-Strike. Tinha os dentes mais salientes, assim. Falava meio torto por causa do aparelho. Era engraçado o jeito que ele falava. Cara, o Neander e o Diego, por tabela, o Neander eu não tive muito contato. Eu queria ser amigo dele, mas não consegui me aproximar. O Neander, ele é um alemão, né? Ele é uma aparência alemão, um cara louro, né? Alto também. Que não entrava muito em contato com os nerds. Ele era meio termo, assim, meio que deslocado não, descolado. Meio descolado, meio neutro, assim. Então, acabava distanciando um pouco. Eu queria muito fazer amizade com o Neander, mas ele não tava perto, sabe?
Eu gostava do Neander, eu achava ele um parça, assim, olhos azuis bonitos, né? Um grande alemão. Mas eu não conseguia me aproximar dele. No colegial, na Guarda-Mirim um pouco mais, porque tá mais perto, mas não conseguia me aproximar. Pamela Aparecida Monteiro da Veiga. Ela era esportista. Uma das preferidas da professora de Educação Física. E jogava basquete pra cacete. O Lucas era esportista e ela também é esportista. O Lucas é basquete, ela também. Pamela Aparecida andava com a Camila Schneider e com a outra que é a Giovana. Não, Giovana não. Com a Tabata. Era um triozinho. A Tabata, a Schneider e a Pamela. A Pamela, ela era muito boa de gosto musical. Ela amava a Legião Urbana. A Pamela é sensacional, cara. Garota gentil. Cabelo enrolado, assim, né? Ela tinha um dente um pouco mais saliente também, mais alto, assim. A Pamela era fantástica, assim. Ela era muito gente boa, cara. Eu tinha uma afinidade muito grande com ela pra trocar ideia. Ela trocava ideia muito bem. Ela e a Diná. Nossa, ela e a Diná pra trocar ideia. Mas ideia da hora, assim, firmeza, cara. Ela tinha um gosto musical fenomenal. A Pamela era muito madura. Ela era bem resolvida, sabe? A pessoa mais, sim, bem encontrada. Ela tinha uma pegada legal. Eu gostava de sentar lá com o grupinho da Tabata, da Schneider, da Pamela pra trocar ideia, mas eu não tinha muito contato, muito assunto, porque eu era nerd pra caramba e antissocial. Mas eu adorava aquele grupo. Adorava o triozinho ali do meio. Ela estava bem no meio mesmo. Era o núcleo central da sala. Camila Schneider, Pamela e Tabata. Ficava bem no meio. Bem no meio. Era o eixo da sala. Rafaiane Mendes Godinho. Rafaiane era baixinha, se eu não me engano. Rafaiane era baixinha, era fofinha. Eu não tinha muito contato com ela. Também do grupo da Marcela, da galera do canto da janela, do fundinho ali. Rafaiane, eu não lembro muito de você, Rafaiane. Não conversava muito com você, mas você era legal. Eu sei que você era legal. Infelizmente eu não tinha muito contato, assim, de proximidade, tá? E aqui entra a última página da sala, tá? Pra ser âmbito nostalgia 8º A. Rodrigo Leite Furquim. Rodrigo Leite era um cara carismático. Um carismático e completamente gentil. Com muita dificuldade escolar, muita dificuldade e muito esforço. Mas se esforçava, adorava jogar bola, do meu bairro. Fui na casa dele. Assim, o Rodrigo Leite, eu nunca tive uma amizade muito profunda. Mas sabe quando você considera o cara, e o cara me considerava? Então, eu me lembro do Rodrigo. A gente estava também no fundamental, na alfabetização. A gente se considerava, sabe? Um cara de gente boa, que é amigo de longa data. Ele tinha dificuldade familiar, a família dele era muito complicada. O Rodrigo Leite Furquim, nunca consegui ser muito próximo dele. Mas, infelizmente, depois eu perdi o contato, né? No colegial também. Mas era um cara muito legal, cara. Nossa, muito legal, Rodrigo. Silvio Morales Camargo, de Camargo. O Silvio fez mais amizade com ele no colegial. O Silvio era grande e forte. Não gordo, forte, forte mesmo. O Silvio é cantor. Só que depois ele, não sei a área que ele seguiu, mas nossa, ele fez uma banda. Ele tinha um vocal muito rock nacional, bacana assim. O Silvio era sensacional, cara. Um cara gente boa, autocentrado, também com bastante dificuldade em algumas coisas, gostava muito de falar sobre videogame, sobre... Ele é meio neutro, assim, sabe? Aquele cara que não é nerd, mas anda meio perto dos nerds. Então o Silvio tava ali, o próprio Douglas tava ali, o Douglas andava perto do Silvio, Douglas, Silvio, Rodrigo do Furquim mais ou menos perto também, mais pro meio da sala, ali do lado da garotada, assim, né? Entre os nerds e o meio da sala, de vez em quando indo um pouco mais pro canto, um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá. Então eles eram os caras mais, digamos, que do meu ponto de vista, neutros, assim. E o Silvio era muito legal, cara. E a Tabata Américo Pinto. Tabata Américo Pinto namorou com o Rodrigo. O Rodrigo lá, primo de um colega meu, que se eu não me engano é Luiz o nome dele. De colega de bairro mesmo, morava perto da minha casa. Não, Luiz não, Fernando. Fernando morava perto de casa. Fernandinho é brincar de Pokémon, conversar de Pokémon com ele. O Fernandinho, o primo do Rodrigo. O Rodrigo dele era um cara, assim... Sabe aquele homenzão da porra? O Rodrigo é um homenzão da porra, tá? Aquele homem bem feito e tal. E a Tabata namorava o cara faz, ó. A Tabata é uma menina um pouco mais gordinha, com um quadril bem feito, assim. A Tabata era a parte, digamos, mais cuidadora, mãe do grupo. Do grupo dela, a Camila Schneider e a Pamela. A Tabata era gente boa pra caramba. Nunca consegui conversar muito com ela, nunca tive mais proximidade com ela, mas ela me acolhia bem. Ela me acolhia de verdade. A Tabata tinha um carinho, assim, de amizade por mim, em certo sentido, que eu respeitava muito. A Pamela também. Mas a Tabata, ela não era a melhor amiga nem nada, mas eu sentia nela um afeto, sabe? Uma gentileza. Assim, eu não conseguia me aproximar dela. A Tabata era fenomenal demais.
ela era burguesa, tinha grana, a família dela era mais rica. Então não conseguia muita proximidade. Ela, dos alunos da minha sala, acho que ela era das que tinha mais bem de vida, assim, talvez. Mas a Tabata, burguesa entre aspas, tá? Burguesa do interior. Então a Tabata, se não me engano, cara, assim, muito bem resolvida, desde sempre, centrada, coesa. Ria muito, a risada dela com a Schneider e a Pamela era muito engraçada. As três eram muito boas. Nossa, genial. Tiago José Prado. Nossa, Tiago José Prado, como eu tenho saudade de você, cara. Meu segundo ou terceiro melhor amigo ever. Tiago, religioso, evangélico. Tiago José Prado foi orador da turma na formatura. Tiago José Prado sofreu muito bullying. Igual eu. Na sexta série ele sofreu bullying pra caramba. Porque ele era mais delicado, ele era uma pessoa que não afetiva nem nada. Mas ele era mais afeminado um pouco, não muito também. Mas o Tiago era gentil, era um gênio. As melhores notas eram as deles também. Ele, genial, o Thiago é genial. Ele, o N, era genial, tá? Eu ficava perto dele, adorava o Thiago. Thiago, mano, sendo sincero, cara, um dos meus melhores amigos ever, que saudade. Depois ele se afastou no colegial, mudou de escola, não pude mais ter contato com ele. Mas o Thiago, puta, muitas saudades, cara, muitas saudades. Não lembro muito bem como é que a gente tava junto, mas sei que na sexta série, que eu era o mais ferrado de todos, o mais que sofria bullying, você tava ao meu lado. Sexta série, eu comi o pão que o diabo amassou, mas você tava lá. Thiago, te devo muito, cara. Te devo muito, Thiago. Você tava todos os momentos que eu precisei, você estava lá, cara. Thiago, você foi fantástico. Fantástico. E aí as pessoas que entraram mais pro fim do ano, dois alunos, né, que se formaram com a gente, que é a Andresa Murati Tagliani, que eu não lembro muito, é muito recente, né? Aqueles que se transferem, né? Andresa Murati, se não me engano, era alta, bonitona. Tagliani, né? E o Maicon Domingues de Oliveira. Esse Maicon aqui, infelizmente, fica confuso na minha cabeça, não lembro especificamente quem é. Tirando que tem outro Maicon também aqui, né? Então são dois Maicons. Maicon Francisco Leite e o Maicon Domingues de Oliveira. Então, não me lembro quem é quem, ou de memória o rosto de vocês, infelizmente. Aí tem outras pessoas que vieram no colegial depois, como a própria Francine, que eu falei que tem um crush do inferno por ela. Francisca Camargo Pires foi a pessoa que uma das 3 pessoas que eu mais gostei na minha vida. Ela, a Mayara e a Karina. A Mayara, na quinta série, sempre a Mayara, era um crush do Mitsu também, do Wagner. Mayara é linda demais, nossa, Mayara Borgato. Mayara Borgato é o crush da quinta série, no meio do Mitsu. A gente amava aquela menina. Fantástica, absolutamente fantástica. Aí a Francine foi o meu segundo crush mais poderoso, e depois a Karina, que é a irmã do Mitsu. A irmã do Mitsu, ela tinha namorado, não podia fazer nada com ela, mas a Karina eu gostei de verdade. E de outro crush é mais fora do ensino médio, daí teve outras meninas, mas do menor de 18 anos, assim, até os 18 anos, né, 18, 19 anos. Foi essas três. Francine, Karina, depois tem uma Camila, mas a Karina e a Mayara. De verdade. Aí, como eu falei, crush pela Camila de Souza, um baita crush pela Camila Schneider, mas coisas mais pontuais, porque elas eram lindas demais. Nossa, lindas demais. Coisa de aparência, né? Adolescente só ficava na aparência. Ó, moleque, homem, né? Só vê a aparência. Mas das meninas da minha sala, aqui nesse instante, 8ª série, Camila Schneider e Camila de Souza. Principalmente Camila de Souza. Camila de Souza era muito atraente. Nossa, ela era muito atraente. Pela gesticulação. Ela é muito atraente. Tá? Então é isso. Formandos 2003. Nostalgia pura em 40 minutos de passado constrangedor da 8ª série. Do colegial eu não tenho essa daqui. Eu não tenho. Então eu não consigo nem falar os nomes das pessoas, infelizmente. Mas em grande parte é a mesma galera, tá? Eles continuaram, em que metade da sala era a mesma. Aí vem outros, vai outros. O Mitsu entra pra sala, Wagner Mitsu entra. A Francine entra, outros saem, outros vão embora, outros ficam pra lá, outros ganham mais proximidade. O Thiago vai pra lá, infelizmente. Outros ganham mais distância, né? Uns trocam de sala e é complicado, né? É complicado. Mas essa é a minha vergonha alheia 2003. Contem a vergonha alheia 2003 de vocês. Eu não sei se alguém vai ver esse vídeo. Esse vídeo é gigante e é completamente pessoal e arbitrário, cara. É só eu falando de uma passada aqui durante 40 minutos. Por saudade. Esse vídeo é saudade pura. Saudade e dor. Eu era um imbecil. Mas eu me sentia feliz naquele ambiente.
Eu não tenho contato com ninguém hoje em dia. A solidão e a solitude tá no talo. A solidão é absoluta pra mim agora. Mas antigamente, numa sala de aula com os amigos, mesmo pela proximidade apenas do contexto em sala de aula, fenomenal, sabe? Fenomenal. Nunca tive isso. Só no colegial e no fundamental. Nunca se repetiu isso no cursinho, nem na faculdade. Faculdade um pouco, mas não é tanto. Faculdade é bem diferente. Mas foi o momento da vida onde eu tinha mais contato humano. Mesmo que eu fosse um fudido da cabeça. E ainda sou, né? Então é isso, pessoal. Desculpa aí qualquer coisa. Vídeo longuíssimo. Se quiser entrar na sua sessão nostalgia aí comigo, comenta aí no coisa. Se inscreve no canal. Compartilha, curte, sei lá. Isso aqui é muito pessoal, tá? Mas é isso. É um vídeo pra eu mesmo, né? Então, se você viu isso aqui, agradecido. Se inscreve aí, se for o caso. Curta, compartilha, comenta. Então, aí. Falou aí, galera. E se algum de vocês que eu comentei o nome aqui vê isso, entre em contato para trocar ideia, nem que seja só para dar um oi. Beleza? Alguns de vocês é que eu tenho contato ainda na rede social, meia dúzia. Ou 10 de vocês. Uns 10 eu tenho contato, mas o resto não tenho mais. Felizmente. Perdi muito amigo na minha vida, amigos do coração. De bairro, de escola, cursinho, faculdade. É foda. Trabalho não era amigo, mas também perdi o trabalho. E agora eu tô sozinho. Tamo aí. Falou aí, galera. Até depois.